Olá, queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Examinando as Escrituras. Obrigado a você aí que tem dado um retorno aí, tem estado sempre conosco aí, compartilhando, curtindo, comentando nossas mensagens, tá bom? O objetivo desse quadro aqui é trazer à tona alguns pontos, algum entendimento acerca da palavra de Deus de uma forma mais breve, né? Então, eu só gravo no espaço onde a igreja se reúne aqui na Lauro de Freitas aos domingos, mas durante a semana eu procuro estar passando essa mensagem aqui para estarmos aí dialogando e estarmos aí compartilhando algum assunto da parte de Deus. E eu quero deixar aqui um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 17. Olha o que estava acontecendo ali. Paulo chegou em Atenas, na Grécia, e olha o que ele encontrou. Amados, olha o que o Espírito tem encontrado nas igrejas, nas reuniões. Olha o que o Espírito, hoje tem encontrado, tem visto no meio do povo que se diz, povo de Deus. Não deixa de não ser um povo de Deus, mas infelizmente o misticismo, sabe? A idolatria, esta cultura tem permeado a mente do povo de Deus e tem de fato cauterizado a mente do povo de Deus a ponto das pessoas estarem limitadas, não têm acesso a um conhecimento pleno que promove um descanso, porque vivem de fato escravizadas por esses aspectos. Na semana passada, domingo, propriamente dito, eu estava esperando alguns irmãos para a gente começar a nossa reunião, e uma moça passou na frente do local onde nos reunimos e ela disse assim: "O senhor pode fazer uma oração por mim?" Aí eu olhei para ela e falei: "Sim, por que não?" Ela pediu uma oração, ia fazer uma oração. E aí ela disse: "O senhor tem óleo?" Eu falei: "Não, querida, nós não usamos esse tipo de coisa não. Nós não usamos óleo, essas coisas não." Por quê? Aí eu comecei a explicar para ela o Evangelho, comecei a pregar o Evangelho. Ela deu um passo atrás, olhou para a placa do local onde nos reunimos e disse: "Olha, mas que igreja é essa?" Eu falei: "Por que você está espantada? A igreja é a igreja de Jesus Cristo. Mas você estranhou porque eu falei que nós não usamos óleo?" Ela disse: "Como assim?" Eu falei: "Não, querida, óleo, água orada, ungida, como quer que seja, isso não tem a ver com o poder de Deus que em nós opera, com a nossa fé, com a nossa maturidade, com a nossa espiritualidade." Ela olhou para mim com uma cara feia e ela disse assim: "Olha, na igreja X, lá tem água e aquela água cura." Eu falei: "Então, eu sinto muito, vá buscar sua água lá, porque aqui nós não temos essa água. A água que nós temos aqui é a água da vida eterna, e quem dela bebe jamais terá sede." E aquela mulher saiu e os irmãos ficaram olhando para mim e comentando até que ponto as pessoas chegaram. O misticismo religioso na mente das pessoas. Então aquela pessoa passa ali, pede um pouquinho de água na nossa igreja, vai na igreja vizinha, pede uma flor, uma rosa do puxamento espiritual, vai em outro lugar, sabe, pega um lenço, pega uma meia, pega sei lá, um grão de milho, de feijão, como eles fazem de tudo, pega um sabonete, e eles vivem nessa coisa mística, sabe? Onde, para eles, as pessoas que creem desta forma, aquilo ali é uma forma de sentir
o poder, a unção, a graça de Deus e serem de fato abençoadas por meio desses objetos, destes elementos. E o que é que tem a ver com esse texto? Tudo. Olha o que estava acontecendo, Atos 17:17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. Sempre eles, né? Os religiosos têm que estar em cena. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. E todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então havia uma praça de apresentação. Olha que interessante. E é isso que nós estamos vendo hoje nas chamadas igrejas, nas reuniões. São palcos de apresentações, onde as pessoas, né, os levitas se organizam para se apresentar, os pregadores preparam seus sermões para se apresentar e oferecer, né, os seus elementos e, de fato, comercializar a palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Então eles estavam ali, os judeus e os religiosos, todos os dias na praça, com os que se apresentavam. 18. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele, contendiam com Paulo. E uns diziam: que quer dizer este conversador, este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Olha que interessante. Então os filósofos que estavam ali, eles olhavam para Paulo: o que quer dizer esse paroleiro? O que esse conversador quer? Que conversa é essa? E alguns diziam: parece que ele é pregador de deuses estranhos. E o que era que Paulo estava anunciando? Jesus Cristo e a ressurreição. A palavra de Cristo, a palavra de Jesus Cristo, né, e a sua ressurreição, a palavra do Cristo ressuscitado, soa como uma mensagem estranha, como coisas estranhas aos ouvidos daqueles que estão acostumados a pedir óleo, como eu aqui falei, sabe, a participar do banho do descarrego, da fogueira santa, dessas campanhas que esse povo inventa aí em nome de Deus. Então, as pessoas, ao ouvirem a palavra de Cristo e da sua ressurreição, elas acham estranho, elas não entendem, elas ficam perplexas, perdidas no tempo. O que quer dizer essa mensagem? Que conversa é essa que eu não pago o preço para me salvar? O que quer dizer essa mensagem que Deus habita em nós? Que eu não tenho que buscar o Espírito Santo? Então eles acham estranho, porque eles vivem debaixo de misticismo religioso. Então eles acharam estranho a mensagem de Paulo, porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. 19. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderíamos nós saber que nova doutrina é essa que nos fala? Pegaram Paulo: que doutrina é essa que você está falando? Nós podemos saber desta nova doutrina? Amado. É a nova aliança em Cristo Jesus. É a palavra do Cristo ressuscitado. É a palavra da obra consumada. É a nova doutrina, né, do Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Aquele que nos batizou na sua morte. Aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Aquele que havia nos predestinado em amor. Essa é a doutrina da graça de Deus, que apresenta todo homem perfeito em Cristo. Onde Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Onde Ele é o governante, o pastor presidente da igreja. Onde o homem não tem mérito. Onde a justiça não é proveniente da lei. Onde tudo que somos e temos é pela graça do Pai. Essa era a nova doutrina que os atenienses não conheciam. Por quê?
porque era um povo místico e religioso, que viviam baseando a sua fé em coisas, em elementos, em objeto, em toca, da cabeça, sobe no monte e folha de arruda atrás da orelha, e óleo ungido, e água orada, e sabonete, e semente consagrada, envelope especial, campanha, voto, etc. Este povo não compreende a mensagem da doutrina da graça de Deus. Este povo não entende essa nova doutrina, que desde a época de Paulo já havia conflitos. Nós podemos saber que nova doutrina é essa que nos fala? 20. Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. A mensagem que Paulo estava levando era a mensagem de Jesus e a sua ressurreição. E eles diziam, isso é coisa estranha aos nossos ouvidos. A mensagem da graça de Deus soa estranha aos ouvidos dos religiosos. Por quê? Porque eles não entendem. E é muito mais fácil nos chamar de hereges, de falsos profetas, pregadores ou pregador de deuses estranhos, como falaram com Paulo, do que propriamente dito aceitar, receber a palavra do Cristo ressuscitado. Glória a Deus que nós recebemos, amado, no nosso espírito, esta palavra que é digna de toda aceitação. Mas os religiosos, infelizmente, não. Se não tem uma mão, se não tem uma oração forte, se não tem, sabe, um endeusamento do orador, do pastor, sabe? Para eles não servem, porque eles amam misticismo. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Eles só viviam disso. Eles só se ocupavam nisso. De ouvir e dizer alguma novidade. Eram faladores vãos, inventores de males, extremamente religiosos, místicos. Infelizmente, muitos filhos de Deus estão vivendo hoje neste patamar, sabe, de misticismo, espiritualizar as coisas. Eles não conseguem viver uma fé genuína. Eles vivem essas propagandas religiosas. É lamentável. Eles não se ocupavam de outra coisa, senão de dizer e ouvir alguma novidade. É um povo que vive em busca de novidades. A palavra de Deus por si não lhes satisfaz. Por quê? Porque eles sempre querem acrescentar algo. 17 e 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Vocês são supersticiosos. Vocês creem em tudo em nome de divindade, em nome de Deus. A igreja de Cristo, o povo, os filhos de Deus, creem em tudo o que se diz em nome de Deus. Então, os lobos, né, devoradores, estão aí, se utilizando da palavra de Deus, do nome de Jesus. Para quê? Para enganar essas pessoas, que atribuem poder de Deus em tudo. Em um copo com água, em uma camisa, em um pedaço de pano, em uma flor, em uma vassoura, em um óleo. Misticismo religioso. Meus amados, você que está entrando no canal aí, acompanhando essa mensagem, você chegou novo agora, seja bem-vindo a uma mensagem que te liberta de todos esses enganos que a tradição religiosa vem aplicando na mente do povo de Deus. Então Paulo viu que aquele povo
os atenienses, era um povo extremamente supersticioso. Eu sou da Bahia, por exemplo, né? Vou citar o meu estado. Olha quantas superstições nós temos aqui. As pessoas, os baianos, não estou generalizando, tá bom, amado? Mas são pessoas, sim, supersticiosas. Infelizmente. Então eles endeusam tudo. Eles, sabe, veem poder em tudo. E a igreja evangélica, que diz que tem uma palavra de Deus para libertar essas pessoas que fazem oferenda, que fazem sacrifício nas esquinas, que isso e aquilo, na verdade são mais escravos do que essas pessoas que eles chamam de adoradores, né, de entidades afrodescendentes. Por quê? Porque eles falam dessas pessoas, mas nas suas reuniões eles idolatram o homem, idolatram objetos, levam a garrafinha de água para suas casas. Por quê? Porque eles também são supersticiosos, extremamente religiosos e supersticiosos. Mas a graça de Deus nos libertou de tudo isso, para que nós possamos entender, amados, que Jesus Cristo, Ele é o Deus sobre tudo e sobre todos, e que nós não precisamos de nenhum tipo de ponto de contato, sabe? Para nos achegar a Ele, porque a mensagem da sua graça e o Espírito dele que nós habita já é suficiente. Graça e paz. Um beijo no coração de vocês. Você ainda que não é inscrito, se inscreva aí, marque o sininho nas opções todas para estarem recebendo as notificações, tá bom? Até a próxima. Forte abraço.